mas eu sou da época que o pessoal desconfiava de absolutamente tudo, e é impressionante ver como em relativamente pouco tempo mudou da água para o vinho, para a confiança total e cega. E esse é um grande perigo que a gente pode falar um pouco mais. Na medida que a tecnologia está influenciada nos negócios das empresas, e a dependência das companhias na tecnologia para a prestação de seus serviços, acaba sendo um campo super fértil para a exploração de ataques por parte de hackers e de golpes e etc. Então, assim, a gente depende fundamentalmente da nossa infraestrutura, dos nossos sistemas. Se alguém conseguir invadir os nossos sistemas e corromper os nossos sistemas, a gente para a operação. Isso vale para logística, evidentemente, mas vale para qualquer setor. Né? Isso é vazamento de dados. Em algum lugar, alguém conseguiu seus dados. Né? Isso acontece com frequência, né? Com frequência. E no nosso caso, a gente tem dados sensíveis e que, de novo, não são nossos. Né? Então, eu tenho os dados do meu cliente, do cliente dele, conta, do cliente dele, o que ele está vendendo, por quanto ele está vendendo. Então, isso são informações que podem ser valiosas para alguém que está com más intenções. Além disso, a gente tem uma evolução muito grande recentemente no uso de tecnologia embarcada na logística. Então, os sistemas de telemetria, internet das coisas, se isto for hackeado, o cara pode assumir o controle num veículo. Por isso que a proteção é fundamental, a prevenção é fundamental. Então, esses padrões de procedimentos que eu mencionei, aliado, evidentemente, a depender do teu porte, do tamanho do risco que você carrega, o investimento em ferramentas, a gente tem que ser mais sofisticado do que os bandidos. Eles tentam ficar um passo à nossa frente. Nós temos que tentar ficar um passo à frente deles. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um episódio do programa Sobrecarga, aqui na Braspress. E hoje vamos começar com um tema especial, a era da transformação digital na logística. Grande Mauro, mais um aqui, hein? Mais um tema para a gente abordar. Esse é um tema curioso, né? Que todo mundo tem assim aquela gana de conhecer, ou todo mundo pensa que conhece. E é um dos pilares da logística, né? Exatamente. Eu acho que... E aí nada melhor do que trazer uma pessoa forte aí, um especialista. Então estamos aqui com o Luiz Schelliga. Ele é diretor de TI da Braspress, recém-chegado. Bem-vindo, Luiz. Muito obrigado, Mauro. Rinaldo, muito obrigado, Mauro. Boa tarde. Estou chegando aqui na Braspress, trazendo uma bagagem aí de 45 anos na indústria de TI. Quase nada, né? Quase nada. Passei por poucas e boas. Aquela expressão de que quando eu cheguei por aqui tudo era mato, é verdade. Verdade. Você pegou no início Peguei mesmo, no início. literalmente sim, no início. Tanto da adoção de tecnologia no Brasil, depois o boom dos bancos, a automação bancária, a internet, o internet banking, a transformação digital, a adoção massiva de tecnologia pelos mais variados setores. Agora eu estou aqui na Braspress a cargo de fazer uma transformação digital na companhia. Quando a gente fala de crise, sempre que a gente traz aqui um executivo, ele fala, a pior é a última. No caso de tecnologia de informação, você que passou por várias mudanças, não vai dizer que a última é a pior, mas qual que foi para você a mais desafiadora? Eu acho que o desafio maior que eu enfrentei, eu citaria dois, né? Um que tem origem na tecnologia propriamente dita, que foi o bug do milênio, né? Que, graças ao esforço concentrado de todos os técnicos de TI do planeta, ele não aconteceu, né? Então, não houve... Só tinha um medo disso. Nossa, era horrível. E era realmente um risco iminente, né? Então, esse foi um desafio grande. Eu, na época, conduzi esse projeto num grande banco estrangeiro que eu trabalhava aqui. E o outro foi o início da adoção de internet
e a adoção da internet nos negócios. Então, eu sou também um pioneiro do Internet Banking, e ali todo mundo tinha medo da internet, ao contrário do que a gente vê hoje, né? Todo mundo confia em absolutamente tudo que tem na internet, e é aí que mora o perigo, e é aí que as pessoas sofrem golpes diariamente, né? Mas eu sou da época que o pessoal desconfiava de absolutamente tudo, e é impressionante ver como em relativamente pouco tempo mudou da água para o vinho, para a confiança total e cega. E esse é um grande perigo que a gente pode falar um pouco mais Ô, aí. Luiz, o interessante de estar com o Luiz aqui, que o Luiz, além de responder aí, fazer toda essa gestão da TI na Braspress, ele tem uma história profissional importante aí, que mostra o quanto isso evoluiu e o que você estava colocando, né? E aí vai a minha pergunta, você colocou que no início, eu também acompanhei isso, Claro. quando a gente estava aprendendo a mexer com computador Você lembra da internet? Não, claro, claro. Barulhinho do Barulhinho modem. icônico, podia virar até meme, música com isso, né? E hoje a gente está com uma Né? pressa, né? Hoje é- Não funciona. Mas a minha pergunta e uma dúvida que eu tenho de verdade é que antigamente a gente tinha as coisas no papel, na mão, as fotos vinham, a gente olhava álbum de foto, e aí você colocou um ponto interessante. Antigamente, a gente está falando de coisa de 25 anos, todo mundo desconfiava da internet, né? Parece um negócio meio escuro. Hoje todo mundo confia plenamente e não só confia, como depende dela. Exatamente. A minha pergunta é o seguinte: passamos pelo perigo total do bug do milênio, que também o pessoal, quem tem menos de 20 anos nem sabe o que é isso, né? Mas a gente passou por aquele susto na virada do milênio, do século, em 2000 foi aquele susto, mas tudo agora está na nuvem. Tudo está nessa tal de nuvem. Eu não sei, é possível saturar essa nuvem? Porque eu fico com muito receio daqui uns 20 anos. Uma hora não Cara, vai ficar cheio. uma hora essa nuvem vai dar algum pau aí. O que vai acontecer quando essa nuvem colapsar? É. Não, realmente é assim, as coisas ficam cada vez mais etéreas, né? Cada vez mais difíceis de entender, é muito abstrato. Antes a gente tinha as coisas ali na mão, mesmo o nosso PC, né? Tava Sim, ali o e tal, disquete. disquete, Sim. o disco rígido Depois e veio tal. pendrive. Agora Agora não tem nada tem mais disso. nada disso, né? No celular mesmo, Tudo é nuvem. tá tudo na nuvem. E assim, Que nuvem é essa aí? Onde que... a nuvem são É os grandes. infinita? É Não, o universo? a nuvem, na verdade, não tem nada de abstrato, não tem nada de etéreo. São grandes, enormes data centers espalhados ao redor do mundo. Isso seria a nuvem? Essa é A a tal da nuvem. nuvem. Pertencentes às grandes empresas de tecnologia. Então, você está no iPhone, por exemplo, você está usando o iCloud, que nada mais é do que um aplicativo, um aparato de armazenamento que Isso é pertence físico. à Apple Isso é e que físico. está em algum computador no mundo, mas é Porque físico. Não tem nossa nada ideia na de nuvem. Né? cara, onde que foi? Isso aí foi pro Não, universo, foi pro é espaço. que a tecnologia que se denominou nuvem é porque você não sabe exatamente aonde está e está espalhado exatamente para diminuir o risco de você não ter a disponibilidade do Mas dado. tem uma redundância? Por exemplo, eu posso estar com... Totalmente. Tem em outro? Cada dado nosso está em vários lugares. Isso então, falhou um, vai para o outro. Mas você, que é um profissional de TI, você sabe onde está ou também é meio... Não, a gente Ninguém sabe que tem uma redundância segura. Quem sabe, de fato, ou quem controla isso, são os sistemas de cloud computing dos grandes fornecedores de tecnologia. Tem os deuses do Olimpo aí. Apple, Google, Esses caras são os deuses do Olimpo, porque eles controlam. É isso aí. Se eles... É isso aí. Por isso que tem esse receio, entre aspas, do domínio das big techs, porque todos os nossos dados estão lá, e aí tem que se regrar tudo isso, mas é uma evolução importante, não resta dúvida. Ô Luiz, e agora você chega na Braspress com a missão de liderar uma transformação digital, e não é numa pequena transportadora, né? Uma grande transportadora. Como está sendo esse desafio? Quais são os primeiros entraves aí que você encontrou? Não há entraves, Não há né? entraves. Na verdade, a gente tem o total apoio da alta gestão da companhia, quer dizer, a decisão
de fazer essa transformação, de trazer um executivo do mercado para conduzir isso, foi do nosso presidente, o senhor Urbatan, e eu conto com o apoio total dele e de toda a diretoria. Então, entraves a gente não está encontrando. O grande desafio, no entanto, é você fazer uma transformação numa empresa bem-sucedida. Uma empresa muitíssimo bem-sucedida há quase 48 anos. Né? Vamos fazer 48 anos esse ano. É mais fácil você transformar aquilo que não está funcionando. O que está funcionando é mais difícil. Né? Você tem um upgrade, né? E, além disso, a gente tem sistemas que são muito eficientes, porque foram sendo desenvolvidos ao longo dos últimos 20 e poucos anos, sob medida para as necessidades da Braspress. Então, substituí-los, ou modernizá-los, ou transformá-los, é um imperativo, porque os sistemas também têm prazo de validade. E, assim, para conseguirmos incorporar as novas tecnologias que estão emergindo, a gente precisa ter sistemas modernizados, sistemas mais modernos, para poder não atender o hoje, mas atender a Braspress do futuro. Então, o nosso olhar está no futuro da Braspress, em manter a tradição da Braspress, em ser um veículo inovador, que traz realmente benefícios para os seus clientes, e a tecnologia é vital para isso, é o veículo vital para isso. Mas quando a gente fala de transformação digital, e a Braspress, ela já é tradicionalmente, há décadas, uma empresa assim que eu diria que é uma referência, né? Quando alguém busca uma operação eficiente, deixa eu ver o que o Urbatan fez lá, deixa eu ver o que a Braspress está fazendo, se funcionar para eles, vai funcionar para a gente. Então, quando a gente pensa em transformação digital, que é a sua missão, que você entrou aqui nesse ano, no comecinho do ano, e tem já essa missão aí de melhorar o que já é bom, né? Isso. Agora, quando a gente passa isso para o pessoal que está assistindo, que está acompanhando a gente, é um frotista pequeno, isso é caro? Dá para o cara, é acessível o cara fazer uma transformação digital hoje numa empresa menor? Pensar em dimensões bem menores, o cara tem 10, 6, 5 caminhões, ele consegue? Ou é impossível? Nós estamos falando agora mesmo da nuvem. Né? Uhum. A nuvem é uma tecnologia que rompeu algumas barreiras de entrada. Então, a gente vê, por exemplo, antigamente só banco tinha uma barreira de entrada tecnológica gigantesca, que era assim, tem que ter um supercomputador. Tem que ter um data center, um mainframe, milhões e tal. Agora, você consegue ter uma plataforma bancária na nuvem, e por isso as fintechs prosperaram tanto nos últimos tempos. A mesma coisa se aplica a qualquer setor. A logística não é diferente. Então, você tem soluções menores, baseadas na nuvem, que tem uma pequena barreira de entrada, porque você consegue ficar pequeno, começar pequeno, consegue crescer e gastar na medida que você cresce. Antes você tinha que fazer todo o investimento na frente e torcer para crescer, torcer para tudo dar certo, crescer e poder usufruir desse investimento. Agora não, o investimento ele é proporcional ao teu tamanho. Então, esse é um dos benefícios da tecnologia em nuvem. Então, é sim acessível a todo mundo. Não é barato, evidentemente, não é barato, requer um investimento, requer um sacrifício. A gente sabe que é um setor que tem margens apertadas, então realmente vai requerer um sacrifício, mas está sim ao alcance mais acessível. Ao alcance de todos. É evidente que os maiores players têm acesso a tecnologias mais robustas, né? Conseguem ser realmente inovadores, porque conseguem fazer uma adoção precoce dessas tecnologias, e o ganho de escala ele é muito significativo quando a gente está falando de tecnologia. Como que a gente, com todas essas coisas na nuvem, essas informações, como que se defende de um ataque de hackers? E parece que isso virou moda agora. Não, tem golpe de todo jeito. Por todo quanto é lugar. Tem né? para todo gosto. E tem do pequeno para o médio para o grande. É verdade.
Na medida que a tecnologia está influenciada nos negócios das empresas, e a dependência das companhias na tecnologia para a prestação de seus serviços, acaba sendo um campo super fértil para a exploração de ataques por parte de hackers e de golpes e etc. Então, é assim, a gente depende fundamentalmente da nossa infraestrutura, dos nossos sistemas. Se alguém conseguir invadir os nossos sistemas e corromper os nossos sistemas, a gente para a operação. Isso vale para logística, evidentemente, mas vale para qualquer setor. Hoje em dia, para qualquer setor. No setor de transporte especificamente, a gente tem algumas outras questões envolvidas que, assim, eu tenho dados sensíveis, eu transporto tudo que não é meu, eu transporto, né? Eu levo de um remetente para um destinatário, o que eu estou transportando não é meu, o dado não é meu, o bem não é meu, enfim. Eu preciso manter a continuidade dos negócios, porque quando eu faço parte de uma cadeia produtiva, se eu parar a minha operação, eu estou deixando de carregar no remetente, estou empatando a produção É uma dele, cadeia de prejuízo. É uma cadeia de prejuízo. Então, tem a questão da continuidade de negócios. Eu preciso proteger a minha infraestrutura, porque tudo isso roda numa infraestrutura física, seja ela dentro de casa, seja ela na nuvem, mas roda numa infraestrutura que eu preciso proteger. Além disso, a gente tem que estar conforme a vários padrões de legislação, regulamentação, segurança, etc. Como é sabido por todos, nós fomos vítimas de um ataque o ano passado, em julho de 2024. Nós sofremos um ataque do tipo ransomware. Como é que é isso aí? Ransomware ransom é sequestro. Então, é um sequestro do sistema. Os hackers invadem a nossa infraestrutura e criptografam todos os nossos dados e só ele tem a senha para descriptografar. Então, um belo dia, a gente acorda de manhã, vai entrar no sistema, não tem sistema. Tem uma mensagem do hacker dizendo, olha, eu quero tantos bitcoins para poder liberar a senha de acesso à criptografia. Bom, nós nem começamos a negociar, o Sorobatan se recusou terminantemente a sentar na mesa de negociação com os bandidos, e aí a gente fez a recuperação dos dados a partir dos nossos backups. Isso fez com que a gente ficasse aí alguns dias fora de operação. Quantos dias isso? No quarto dia, a gente já estava operando normalmente. Foi uma recuperação bastante rápida, levando em consideração o que a gente vê no mercado, né, numa média de mercado. Então, os nossos sistemas de proteção ou de recuperação estavam ok. O que não estava ok era o nosso sistema de proteção. Hoje, né, junto com a nossa chegada, a gente trouxe também um profissional responsável por segurança da informação, que reporta diretamente ao diretor-presidente, não reporta para a TI, reporta ao diretor-presidente, dada a importância e a relevância desse tema. E a gente está fazendo todos os investimentos necessários para a proteção do nosso ambiente. Quer dizer, para não acontecer mais esse tipo de ataque. Não, tinha algumas falhas, digamos, alguma portinha aberta ali. Isso, alguma porta aberta, uma certa falta de vigilância, porque quando os hackers invadem o teu sistema, mas você está com um sistema de vigilância, você percebe que alguma coisa de errado está acontecendo. É possível identificar isso? Sim, perfeitamente. Hoje vocês têm esse tipo de vigilância? Hoje nós temos. É um monitoramento. Chama SOC, Security Operation Center. É operado pela Quer dizer, qualquer atividade suspeita, a gente imediatamente entrou uma portinha ali, uma sombra, falou, opa. E aí, a maior parte das vezes, não é nada. Mas se for, a gente já identifica e contra-ataca. Entra por onde? Entra por e-mail? Olha, existem várias técnicas, né? Então, existe, por exemplo, a técnica de phishing, que vem de pescar, né? Você recebe lá um e-mail dizendo que qualquer coisa. Você recebeu. Você acabou de ganhar um prêmio. Clique aqui. Isso envolve funcionário? Envolve? Pode ser por isso aí, o cara é medo. Sim, mas
Você tem o phishing, né, que é isso, é um e-mail que pode conter algum vírus ali dentro, e aí o vírus se instala na sua máquina, fica monitorando o que você faz, e acaba por descobrir suas credenciais, e aí você entra como, né, o hacker entra como se fosse você, né? E aí tem todos os acessos. Esses caras são tecnicamente muito avançados, Bem né? sofisticado, Sofisticadíssimos. competente. O que compete a nós é ser mais sofisticados do que eles. Então, tem uma série de ferramentas, então, desde o antivírus na máquina, que é fundamental, práticas de segurança. Eu costumo dizer isso, aliás, a propósito do um tema que tratamos no último episódio, quando a gente fala de empresas menores, né, porque esses investimentos às vezes são vultosos. Eu ia perguntar isso. Mas existem práticas muito básicas que todo mundo deveria adotar imediatamente e que não custam nada. E não custam nada. Quais são? Conscientização, treinamento. Senha é um negócio pessoal e intransferível. Não divida sua senha com ninguém. A senha é sua. Troca de vez em quando. Usa senha longa, senha difícil, né? Com números, letras, caracteres especiais. Aquele 1, 2, 3, 4, 5, eles já sabem. Eles já sabem que a senha é essa. Então, não pode ser assim. E isso está ao alcance de todo mundo, é muito simples. Tem que ser implementado imediatamente em toda e qualquer empresa. E na sua vida particular também. Você não deixa 1, 2, 3, 4 na senha do teu banco, né? Claro. Aliás, se você deixa, repense isso. Não. Quando a gente olha para as empresas de transporte, quais são as principais ameaças que eles podem sofrer hoje, além de um sequestro, né? Que outras eles podem acontecer? Roubo de dados. Então, o cara pode entrar no teu sistema, não pedir nenhum resgate, não mas pedir roubar nenhum seus dados. resgate, mas levar seus dados e Acontece expor. isso com o governo. Acontece né? o tempo Vai todo. lá e Exatamente. pega o CPF todo mundo. Isso, e começa a oferecer empréstimo consignado para quem é. Eu recebo ligação o tempo todo, ninguém Eu sabe também. meu celular, que o cara tem Também. meu Todos nome. nós passamos por isso. Isso é vazamento de dados. Uhum. Em algum lugar, alguém conseguiu seus dados. Sim. Né? Isso acontece com frequência, né? Com frequência. E no nosso caso, a gente tem dados sensíveis e que, de novo, não são nossos. Né? Então, eu tenho os dados do meu cliente, do cliente dele, conta, do cliente dele, o que ele está vendendo, por quanto ele está vendendo. Então, isso são informações que podem ser valiosas para alguém que está com más intenções. Além disso, a gente tem uma evolução muito grande recentemente no uso de tecnologia embarcada na logística. Então, os sistemas de telemetria, internet das coisas, se isto for hackeado, o cara pode assumir o controle de um veículo, o cara pode mascarar, mudar uma rota, o cara pode mascarar os dados de alguma encomenda que esteja ali. Mas esse é um risco que vai ser as novas gerações vai ter que conviver com esse tipo de risco. Vai ter que se proteger contra isso. Né? Por isso que a proteção é fundamental, a prevenção é fundamental. Então, esses padrões de procedimentos que eu mencionei, aliado, evidentemente, a depender do teu porte, do tamanho do risco que você carrega, o investimento em ferramentas, a gente tem que ser mais sofisticados do que os bandidos. Eles tentam ficar um passo à nossa frente. Nós temos que tentar ficar um passo à frente deles. Essa questão, com toda essa segurança, o backup ainda é algo que tem que ser feito. É uma das... Ou seja, tudo que você faz, bota nessa nuvem mística, monstruosa, aí tem que ter alguma coisa guardada. Tem que ter um backup para você poder recuperar. Existe uma linha de estudiosos aí de segurança da informação que dizem o seguinte: olha, não é se você vai ser atacado, é quando você for atacado. Um dia alguém vai conseguir. Né? Então vamos partir do princípio que um dia alguém vai conseguir invadir. O que você faz? Corre para o backup. Essa é a resposta clássica. Muito bem. Obrigado, Luiz, por mais esse encontro, mais essa aula, né, Mauro, que serve para nós como... Muda a sua senha. Muda a sua senha. Sempre. Muito bem. E não usa 1, 2, 3, 4. Nunca. Né? Essa é a... Obrigado vocês por mais uma vez estar conosco. E semana que vem estamos de novo com o Luiz aqui com mais informações sobre tecnologia da informação.